A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste terceiro trimestre do ano de 2023, estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Hoje falaremos sobre a lição de número 3, cujo título é O Perigo do Ensino Progressista. O texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 a 9. Queridos, primeiramente devemos diferenciar progresso, progressividade de progressismo. O progresso, que entendemos como uma evolução, um desenvolvimento, faz parte da vida cristã e é desejável. Também a progressividade podemos entender como algo positivo. Temos a revelação bíblica, ela foi progressiva, dada aí através dos tempos na história, e teve seu ápice com Jesus Cristo e continuou até Apocalipse, a morte do último apóstolo. Então, nós dizemos que a revelação de Deus à humanidade através das Escrituras foi progressiva. Porém, o progressismo se trata de uma coisa totalmente diferente. O progressismo é uma crença, ela é uma fé, quase uma religião. Podemos dizer que é uma ideologia. O progressismo é uma bandeira que se levanta, uma convicção do coração, uma militância que diz que a história e a humanidade estão em uma trajetória de evolução constante, uma melhoria, um desenvolvimento contínuo. E tudo isso ocorre pela força, pela competência, pelo talento, pelo desabrochar do próprio ser humano. Ou seja, o progressismo, ele é uma fé, ele é uma crença, uma convicção na humanidade, que o ser humano, ou no decorrer da história, ele vai crescendo, evoluindo, desenvolvendo constantemente e não necessita de ninguém e de nada. Não necessita de uma religião, de uma fé, não necessita de um Deus ou de um ser soberano. Ele é autônomo no seu desenvolvimento, na sua construção, no seu progresso. E essa crença também ensina que há uma necessidade urgente de mudanças sociais, culturais e morais visando o progresso humano. Em especial, mudanças em hábitos, mudanças em costumes, mudanças em valores éticos e morais, mudanças de opinião na sociedade. Dizendo que é necessário essas mudanças porque o status quo estaria atrapalhando ou impedindo o desenvolvimento. Tradições, antigos costumes, instituições ou mesmo uma religião que se baseia em algo absoluto são empecilhos ao pleno desenvolvimento humano. Então, no progressismo, devemos ter desamarrar, tornar isso algo que deixar de lado essas amarras para que possamos encontrar o nosso pleno desenvolvimento, ou o pleno desenvolvimento da sociedade. E nessa luta e nessa busca, os fins justificam os meios. No pensamento progressista, tem a noção de que aquilo que está progredindo é necessariamente melhor e necessariamente preferível. Ou seja, os rumos que a humanidade tem tomado hoje são melhores do que os rumos que ela tomou ontem, e amanhã será melhor do que hoje, né? Isto
Para isso, ela deve, eu repito, se desvencilhar, se libertar de amarras de ideias antigas, tradições, dogmas, rituais, proibições, tabus sociais, estruturas de autoridade, religiões institucionais, instituições que eles chamam de patriarcais. Essas estruturas tradicionais e conservadoras, para eles, são obsoletas e ultrapassadas, estão presas ao passado. Aliás, essas estruturas, elas são culpadas pela falta de desenvolvimento da sociedade, pelo mal, pela violência, pela opressão, pela segregação. São culpadas pelo mundo não ser um lugar melhor hoje, não ser um paraíso. Ou seja, essas instituições, inclusive a religião, são agentes que travam o progresso humano. Vejam, nem sempre a mentalidade progressista apresenta aí uma alternativa. Não. Normalmente o que eles querem é se desvencilhar. Normalmente o que eles querem é desconstruir ou mesmo destruir. Eles não têm uma proposta. Segundo eles, essa é a principal função, destruir, porque a humanidade, no seu potencial, encontrará um melhor caminho, né? Então essa proposta eles consideram arcaico, tradicional, arcaico, tudo que é tradicional, tudo que é ortodoxo, tudo que é limitador, tudo que é opressor. Um grande exemplo, podemos dizer, a família tradicional. Essa função do pai, da mãe, e ali cuidando e ter autoridade sobre os filhos, eles entendem que isso é obsoleto, entendem que isso também é ultrapassado e deve ser combatido, né? Já desde a época do historicismo de Karl Marx, se dizia que deve se tornar fluido tudo que é sólido, porque o que é fluido é passível de transformação. Ou seja, essa desconstrução para o progressismo e para o progressista seria o primeiro importante passo para oportunizar o progresso da humanidade, o progresso social, que surgiria espontaneamente, levando em conta a capacidade humana, a autonomia humana, a inteligência humana. As origens desse pensamento, alguns historiadores remontam desde o gnosticismo, que pregava essa evolução humana através do conhecimento, achando conhecimentos secretos. Porém, para a maioria, o progressismo como nós conhecemos hoje, né, o que deu origem ao que nós chamamos hoje de progressismo, surgiu a partir do iluminismo, lá do século XVIII. Né? O iluminismo ele pregava um progresso humano, agora se desvencilhando da religião, se desvencilhando de qualquer pensamento tradicional, se desvencilhando das premissas que eles consideravam da Idade Média, da Idade das Trevas, e dando lugar exclusivamente à razão humana, e que esta razão levaria o homem de uma forma ao paraíso, a essa autonomia humana conduziria a humanidade a um novo momento de prosperidade para todos, né? Veja bem, esse não era a vontade divina, mas a ação humana que poderia mudar a sociedade, mudar o mundo e tornar o lugar melhor. O homem seria e é o centro e o agente dessas mudanças, ou seja, é um pensamento, o progressismo é um pensamento antropocêntrico, voltado para o ser humano, que deposita sua fé e esperança no próprio ser humano e na humanidade. E esse progressismo continua a partir do iluminismo no decorrer da história, né? Que a mudança deveria ser guiada pela razão. Ela passa pelo positivismo de Auguste Comte, ele passa pelo historicismo materialista de Karl Marx, ele entra no existencialismo de Jean Paul Sartre e Alberto Camus, o neomarxismo atualmente, o marxismo cultural, né? Então, a natureza progressista é a fé na humanidade, o antropocentrismo, o humanismo e agora, nos momentos que vivemos, até mesmo um transhumanismo. Para eles, o homem é a medida de todas as coisas, construtor, definidor da realidade e não pode ser detido por nenhum tipo de amarra. O próprio homem tem poder e capacidade de resolver os seus próprios problemas. Hoje nós vemos o progressismo afetivo e autêntico que diz que deve-se
desvencilhar de qualquer amarra moral para que o ser humano possa desenvolver todo o seu poder afetivo. O que vale é ser autêntico. Temos o progressismo feminista, que luta contra o que eles chamam de opressão do patriarcado, e que a mulher ela deve se empoderar e ter ampla e a total autonomia sobre tudo e sobre todos, inclusive o seu próprio corpo. Temos o progressismo hoje pós-moderno, focado no indivíduo, um indivíduo construtor da sua realidade. Temos o progressismo vendo em questões identitárias, né? Que você constrói quem você é, a sua identidade, você define o que você vai ser e o que você será, e define o que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto. Veja bem, o progressismo ele vem dentro do racionalismo e foi adotado a partir da queda do Muro de Berlim, foi adotado principalmente por alas do antigo socialismo, né? da esquerda, para ir a partir da defesa do que eles dizem de minorias e políticas identitárias, eles também pregarem o que chamam a evolução da sociedade, uma evolução do pensamento humano. Atualmente, existe um consenso acadêmico, midiático, político, jurídico, linguístico, artístico, de que o progressismo é necessário, é o caminho ideal para a sociedade. Inclusive existe uma verdadeira batalha na área científica, nos campos científicos, para que este pensamento progressista atinja até mesmo um consenso científico, que é muito discutido. Vemos ideais progressistas já na área da psicologia, nos ensinos de psicologia, nas premissas de psicologia. Vemos os ensinos progressistas na antropologia, na sociologia, na própria história, pregando uma releitura da história, dos acontecimentos passados sobre uma ótica progressista. Vemos o progressivo nas artes, na música, na literatura e principalmente no cinema, a desconstrução da figura tradicional do herói ou do certo e errado, e trazendo novos ideais, né? A cultura woke, como alguns chamam, né? Ou a cultura da lacração, como temos hoje no Brasil. Temos os progressistas na economia e na própria política, como nós bem conhecemos. As interpretações das leis, a legislação dos julgamentos nos órgãos, nos tribunais, são muito levados sobre a ótica progressista. Muitas vezes não importa o que a lei está dizendo, a literalidade da lei. O que importa é uma interpretação progressista dessa lei, fazendo uma verdadeira mutação do sentido das palavras, do sentido do que a lei queria dizer. E esse progressismo ele tem uma guerra aberta e declarada contra qualquer opinião que lhes são contrárias, que são taxados de diversos termos: obscurantista, conservadorista, retrógrada, qualquer outra expressão com sufixo fóbica, racista e assim por diante. Na luta progressista, veja bem, a verdade é relevante, porque nem mesmo a verdade poderia ou pode ser o limitador do progresso da humanidade. Vale a pena abrir mão da verdade ou da busca por uma verdade objetiva para que o ser humano encontre sua plena liberdade, autonomia, seja livre de qualquer opressão, para que a sociedade humana possa desabrochar e alcançar aí um progresso inimaginável. Ou seja, ele deve ser livre, o ser humano deve ser livre de qualquer culpa, responsabilidade, sentido ou sentimento de pecado, para que ele alcance todo o seu potencial. E no embate progressista, um inimigo que eles encontraram e que é um inimigo que eles consideram que deve ser exterminado e controlado, é o pensamento judaico-cristão, ou o cristianismo, ou a fé cristã ortodoxa. É considerado inimigo a ser destruído, porque esse pensamento se baseia em absolutos. Esse pensamento, a verdade importa, para o cristianismo a verdade é importante, ela tem que ser buscada, ela é algo absoluto, porque esse cristianismo se orienta na Bíblia, e esse pensamento ortodoxo considera a Bíblia como palavra de Deus, revelação de Deus, inspirada, inerrante, infalível e imutável.
porque o pensamento cristão defende valores éticos e morais absolutos, porque o pensamento cristão prega a submissão do homem à vontade de Deus, porque denuncia o pecado que habita em cada ser humano e que é o pecado causador de todos os males, porque anuncia que a liberdade, a libertação do pecado, a salvação está exclusivamente em Jesus Cristo, porque afirma que nenhum esforço humano sem Deus, sem Cristo, produzirá um novo céu e uma nova terra, porque declara que o ser humano é criatura e não criador e deve ser obediente ao seu Criador e ouvir a voz do seu Criador, porque prega que a verdadeira felicidade está na submissão e obediência a Deus e a sua palavra. Todas essas características são uma verdadeira afronta ao pensamento progressista, que diz que isso são fatores de opressão, são fatores aí de prisão para o ser humano. Hoje, atualmente, o pensamento progressista recebeu várias influências filosóficas. Temos o desconstrutivismo, né, que surgiu com Jacques Derrida. A identidade, as intenções do autor de um texto são irrelevantes para a interpretação do texto. Então, dentro desse pensamento, a partir do momento que alguém escreve algo, aquilo pertence ao leitor. Tem múltiplas e quase infinitas interpretações. Não importa o que o autor realmente quis dizer, não importa o significado original do texto. A interpretação torna-se subjetiva e existe uma pluralidade de sentidos. Também eles bebem na fonte do pós-estruturalismo de Foucault, o discurso da reação, questionamento das normas existentes, das estruturas de autoridade e até, como os adeptos da Judith Butler, desconstrução da sexualidade, né, que foi a precursora aí da ideologia de gênero. Mais do que isso, temos aí esse novo marxismo, né, é um programa para mudar a sociedade, com a infinita visão de luta de classe, do vitimismo, da luta dos opressores contra os oprimidos, e o inimigo e a bola da vez, hoje, que considera a raiz de todos os males, é o homem branco, conservador, heterossexual. Então, temos aí alguns elementos que formam o pensamento progressivo. Isso nas áreas, diversas áreas aí do saber humano, diversas áreas culturais, e não se limitam a isso. Hoje, o progressismo já entrou, inclusive, dentro do meio cristão, né? Isso vem fruto do liberalismo teológico, né? Que é uma tentativa de alguns cristãos, ou de pessoas que se dizem cristãs, em acomodar a fé cristã dentro desse novo espírito de época, né? Tentar acomodar para que a mensagem cristã se torne aí politicamente correta. Veja, também existe, um interessante, que nem o racionalismo provindo do iluminismo e nem o socialismo soviético, né, conseguiram destruir a fé cristã, por mais que tentassem, né? E então a solução de muitos com espírito progressista é adentrar dentro da fé cristã com ensinos, com premissas progressistas, para que possam aí causar uma tentativa de implosão no pensamento cristão, influenciando as próximas gerações. Então nós temos o progressismo agora também na teologia, formando teologias progressistas, né? Há um certo consenso dos historiadores ortodoxos, como eu disse, que as teologias progressistas que estão dando origem ao chamado cristianismo progressista nada mais é do que uma continuação do liberalismo teológico que surgiu no século XIX. Depois perdeu força com Karl Barth, no período entre as guerras mundiais. Ela começa a ressurgir com Rudolf Bultmann, com Paul Tillich, e agora retorna aí sobre essa roupagem progressista. Veja bem, embora o liberalismo teológico tenha ficado para trás, mas os pressupostos de uma teologia progressista ainda são os mesmos pressupostos no liberalismo teológico. Não crê na Bíblia como revelação divina, como uma verdade absoluta. Eles têm apreço pela Bíblia, mas jamais como fonte absoluta de autoridade, como regra de fé e prática. Não crê na inspiração bíblica plena, não creem na inerrância e na autoridade bíblica, não creem nos milagres e no sobrenatural, não creem na historicidade da Bíblia. Para eles, a Bíblia são registros de fé
antigos, de pessoas que achavam que estavam tendo uma experiência divina ou religiosa e colocaram isso em seus escritos. Não crê na divindade de Jesus, não crê no seu nascimento virginal, não crê na sua ressurreição, embora muitos creiam na sua vida e na sua morte, né? Morreu como um mártir, morreu como um oprimido diante do opressor romano e da religião judaica. Não creem também no seu retorno físico presencial, estabelecendo um novo céu e uma nova terra. Esse progressismo cristão ganha força a partir de 1990, principalmente nos Estados Unidos, e chega à América Latina, transvestidos muitas vezes de uma teologia voltada ao mais pobre, voltada aos movimentos sociais. Então, as teologias progressistas são tentativas de adaptação, de acomodação da fé cristã no momento histórico atual, né, e diante de as posições acadêmicas e ideológicas atuais. Então, nós temos que o liberalismo teológico foi uma tentativa de adaptação do racionalismo. E hoje, esse pensamento, essas teologias progressistas, esse cristianismo progressismo, é uma tentativa de adaptação às premissas marxistas e ideológicas, né? Então, muitas vezes, essa opção pelo progressismo é uma sucumbência, né? É como se alguns estivessem sucumbindo ao politicamente correto para que haja aceitação social para o seu próprio interesse. Alguns deles defendem que essa adaptação é para tentar salvar a fé cristã, para tentar tornar relevante no momento atual. Mas nessa tentativa, eles acabam desconfigurando a fé cristã e aquilo se torna meramente um movimento social, meramente mais uma religiosidade comum ou uma religiosidade que não tem Cristo como centro. Para a teologia progressista, deve-se entender que a teologia é totalmente relativa. Há no decorrer da história uma evolução religiosa que deve coordenar-se e subordinar-se à evolução intelectual e cultura das sociedades. Para ele, o pensamento teológico, as premissas do cristianismo devem se adaptar ao momento cultural das sociedades. A verdade não é mais imutável, ou ela é tão mutável quanto o próprio homem, porque evolui com ele, nele e por ele. As fórmulas dogmáticas, que eles dizem, devem ser submetidas à experiência, ficando um caminho aberto para variações do dogma de crenças e das premissas evangélicas. Portanto, nas teorias progressistas, o foco é o indivíduo, seus desejos, suas carências afetivas, físicas e emocionais. Não há submissão e humildade diante da revelação, se é que ela existe. Há um desprezo pela exegese do texto bíblico. O que existe é que a pessoa ela vai até o texto bíblico com seus pressupostos, com as suas ideologias, com as suas experiências, com seus achismos e tenta adaptar o texto bíblico àquilo. Se ele encontra algum texto bíblico que, na visão dele, corrobora com as suas ideologias, exemplo, a saída do Êxodo, que eles dizem que é uma libertação do oprimido, uma luta contra o opressor, eles pegam esse texto e utilizam para si e começam a defender, até pregar aquele texto bíblico. Porém, textos que vão contrário o seu pensamento, eles desprezam, eles taxam como obsoleto, taxam que não se aplicam mais nos dias de hoje, né? Nós temos então encontra pontos de contato e acaba extrapolando e desprezando pontos que ele não consideram, que não corroboram com o pensamento do indivíduo. Faz parte de uma espiritualidade progressista a subjetividade, livre de qualquer instituição ou submissão a qualquer liderança. A igreja local é irrelevante, desnecessária e até mesmo prejudicial à espiritualidade do indivíduo, sendo considerada como um agente opressor. Todas as expressões de fé são igualmente válidas, verdadeiras e legítimas. A fé é uma projeção de um sentimento humano em prol da religiosidade, e nessa projeção não há certo ou errado, não há verdade ou mentira, todos os caminhos conduzem à divindade. O progressismo, hoje teológico, ele recebeu influências, ou recebe ainda influências da teologia da libertação, né, que é uma militância política revolucionária, que a ortodoxia não importa.
O que vale é apenas a ortopraxia. Temos a teologia da correlação de Paul Tillich, que a mensagem deve se adaptar à mentalidade moderna. Sem essa adaptação, ela se torna obsoleta. Temos a desconstrução da Bíblia, usando o desconstrutivismo de Jacques Derrida na leitura e interpretação do texto bíblico, né? Você adapta as passagens bíblicas à sua ideologia, como já falamos. O teísmo aberto, que nega aí a soberania divina. Deus não conhece o futuro, Deus está subordinado às decisões humanas, Deus ele está, como ser humano, envolvido na história, no sentido que ele está também sendo levado pela história e tendo que se adaptar. Ele não controla a história da humanidade, Deus segue o fluxo e se adapta a ele. Deus é o mais um sujeito da história e a presciência e a onisciência são rejeitados. Também, dentro das influências teológicas, temos aí a demitologização de Rudolf Bultmann. A palavra seria uma mensagem divina, mas a informação de fatos e ideias religiosas. A proclamação da igreja não depende de fatos históricos, ou seja, o que vale é a mensagem ali, não importa se aquilo ocorreu, não ocorreu, na maioria das vezes são mitos. E para Rudolf Bultmann, os milagres, eles têm uma mensagem moral, os eventos sobrenaturais da Bíblia têm apenas uma mensagem religiosa, não ocorreram, não existe o sobrenatural, Jesus não ressuscitou, não voltará, isso apenas tem um sentido existencialista para cada ser humano. Então temos os princípios norteadores do cristianismo progressista, das teologias progressistas. Eles relativizam, né, são contrários absolutos. Existe um moralismo, basta você ser uma pessoa boa e gentil para com todos. O inclusivismo total, o cristianismo não detém a verdade absoluta. Jesus é um dos caminhos e uma das verdades. Jesus está no mesmo nível de Buda, está no mesmo nível de Dalai Lama, está no mesmo Maomé. São todos grandes mestres da história aí que nos deixaram o seu exemplo. Temos o ativismo político, normalmente ligado a movimentos de esquerdas. Temos a reinterpretação da fé cristã. Temos o panenteísmo, que Deus é tudo e está em tudo. Não temos a volta de Cristo, não temos eles negam a divindade de Cristo, eles negam a ressurreição corpórea de Cristo e também a ressurreição corpórea dos santos aí num dia de julgamento final. Também negam o pecado. Pecados são tabus construídos pela sociedade, pela religião, mas que deste aspecto, como o pecado, como essa força maligna atuando dentro do ser humano e prendendo, eles não creem nisso, né? Não creem. Diz que a liberdade, você tem que ser autêntico e sincero, desde que você não prejudique ninguém, tudo é válido. Então temos algumas falácias do cristianismo progressista. Jesus é apenas um modelo de vida, entre outros da história, ele não é Deus, ele não é Senhor. Existe uma diferenciação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Jesus histórico foi um mestre ali na Galileia, um revolucionário que morreu sob a mão do Império Romano e dos religiosos da época, mas depois os seus discípulos construíram essa ideia de que ele era um ser divino, mas isso é uma construção chamada Cristo da fé. Isso não é verdade, então eles rejeitam, eles fazem uma diferenciação grande entre isso. O homem, na sua essência, é bom e pode melhorar sozinho, através do seu esforço, através da sua dedicação. É aquilo que nós falamos desde o começo. O progressismo é uma fé, é uma bandeira que se levanta na fé na humanidade. A humanidade vai conseguir o progresso sem intervenção, sem ajuda, não precisa de nenhuma divindade, nenhuma força sobrenatural. A busca da reconciliação a qualquer custo e sem julgar ninguém. Uma reconciliação que não é necessária passar pela cruz, uma reconciliação que não é necessário Deus, uma reconciliação que não é necessário tratar do pecado, né? A Bíblia trata da reconciliação, mas diz que a reconciliação só existe se o ser humano reconcilia com Deus, primeiramente, que traz reconciliação consigo mesmo e depois com o semelhante. Para o progressismo isso não importa, o ser humano tem esse poder dentro de si mesmo e não precisa de nada e de ninguém. Um comportamento amável é mais importante que o ensino correto. A verdade não importa, a doutrina bíblica não importa, o certo não importa, mas sim o afeto, mas sim o que você está sentindo um pelo outro. A reflexão humana e as suas conclusões são mais importantes que a verdade. A verdade é relativa e pessoal, a verdade é uma construção do indivíduo e essa verdade não pode criar barreiras entre nós.
A verdade, ela pode ser variável como sentimentos, emoções e hormônios. Afirmar que algo é verdadeiro de forma absoluta é considerado arrogância, intolerância e ignorância. Também para eles, a espiritualidade pessoal está acima da comunidade da igreja. O que vale é a relação com Deus. Cristo é importante para alguns deles, mas não a igreja. Você não precisa da igreja. A igreja, ela é um elemento opressor. Uma igreja boa, uma igreja tolerável, uma igreja que não exige nada de você, que aceite tudo que você faz, que não cobre nada, que não exija mudança de posturas, que não exija compromissos, que esteja sempre a seu dispor como uma muleta emocional, onde as pregações falem o que você quer ouvir, que não confronte ninguém, onde o pastor é o seu terapeuta pessoal e que sempre reafirme as suas próprias conclusões, onde as pessoas estejam sempre ao seu lado, reconheçam os seus talentos e não queiram exigir nenhuma mudança de postura na sua vida. Para a teologia progressista, o pacifismo é a qualquer preço, sem confronto, sem denúncia, deve abrir mão de princípios e valores para termos uma pseudo-paz com as pessoas, devemos nos calar diante do erro para não confrontar, para não incomodar, devemos ser aceitos pelos homens da sociedade, sob a desculpa de um falso amor. Devemos ser coniventes com o que nós consideramos pecado, com o erro, para não machucar, para não ofender ninguém, mesmo diante da moralidade, aceitando o pecado, e devemos abrir mão de qualquer espécie de voz profética. Para eles, o amor, que é um sentimento de afeto, justifica tudo, inclusive o erro, o pecado, inclusive a imoralidade. O amor verdadeiro, segundo eles, não exige nada. Eles usam a frase que Deus é amor, que Jesus pregou amor, e a aceitação de tudo, sem nenhum critério, sem nenhuma observância do que é certo e errado, nem a verdade, né? E eles deixam de ler Coríntios 13, porque o amor, ali ele folga com a justiça e com o que é verdadeiro. E neste mundo, o que importa é ser autêntico, ser feliz, aproveitar a sua vida e sem se preocupar com o porvir, viva o aqui e agora. Né? Então, queridos, esta é o pensamento progressista. Essa é um pensamento progressista que agora também entra em diversos movimentos considerados cristãos. Eles se dizem cristãos, mas na verdade nega a supremacia de Cristo, nega a necessidade e nega a suficiência de Cristo e nega a autoridade das Escrituras. Então, veja bem, tem diversos movimentos, você já tem agora parâmetros para ensinar o seu aluno e para avaliar se determinada mensagem, pregação, se determinada postura de determinada igreja, ela é progressista ou não. E muita atenção, normalmente o progressista é aquilo que Paulo fala, ele tem uma aparência de piedade, de preocupação com o outro, que se transveste no que eles chamam de justiça social, etc. Mas eles negam eficácia, porque continua sendo antropocêntrico, desprezando Cristo, desprezando Deus, a sua palavra, e desprezando a realidade do pecado e a salvação que é em Cristo Jesus. Para eles, pecado é só do ponto de vista estrutural, não individual. Os pobres são vítimas, as minorias são vítimas, e são, para eles, como se fossem próprios santos, sem necessidade que eles precisam também se arrepender. Com isso, nós temos deterioração moral dentro das igrejas, a erosão da ortodoxia, o questionamento das doutrinas basilares da fé cristã. Não estou falando de temas secundários, estamos falando de temas basilares, que é a Jesus Cristo, o seu nascimento original, a sua morte na cruz pelo perdão dos pecados, que eles não aceitam isso, a morte vicária de Cristo, a ressurreição de Cristo, os milagres, o sobrenatural, o agir do Espírito Santo na vida da pessoa, isso é totalmente desprezado. Cristo é um exemplo moral, apenas isso, não é um ser divino, não vai voltar. Então esses aspectos basilares da fé cristã são desprezados, e com isso existe a corrupção da fé. Nós já falamos sobre as principais teologias progressistas, e para refutar o ensino progressista, meu querido, basta as Escrituras. É a reafirmação que a igreja, eu e você, devemos ter com a palavra de Deus. Essas premissas ideológicas baseadas dentro da capacidade humana já se mostraram falhas e destrutivas, e está trazendo uma fragmentação social, o caos,
desvalorização da vida, a imoralidade, a corrupção estão reinando no mundo, justamente porque essa fé em que o ser humano ele conseguiria tudo, né? Cada vez os atos mostram que essa fé é vã. O ser humano ele é pecador e precisa de um Salvador, mas eles não aceitam isso. E a solução é a igreja se voltar a Cristo, reafirmar o seu compromisso com Cristo, continuando pregando o Evangelho, falando a verdade em amor. A verdade não pode ser afastada do amor e o amor não pode ser afastado da verdade. E que essa verdade está em Cristo Jesus. Devemos reafirmar a todo momento a autoridade bíblica. Devemos instruir nossos jovens, nossos filhos, os membros da nossa igreja a reafirmar a autoridade bíblica. Porque se não for autoridade bíblica, será uma autoridade humana. De qualquer forma, estaremos debaixo de alguma autoridade. E a autoridade humana só leva ao caos, à destruição. Mas a autoridade bíblica conduz à vida. 1 Pedro 1, 22, 25, Pedro fala assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Veja bem, primeiro eu me purifico dentro da obediência à verdade, que é a palavra de Deus. E assim nós somos aí livres para amar de uma forma não fingida, amando-nos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Apenas um coração puro, purificado pelo sangue de Cristo, liberto do pecado e purificado pela palavra de Deus, tem realmente condição de amar o seu semelhante. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E o Pedro afirma: porque toda a carne é como erva, toda a glória do homem como flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É esta palavra que entre vós foi evangelizada. Pedro, capítulo 1, 22 a 25, está dizendo para nós aqui: é este Evangelho, essa verdade eterna de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que venceu a morte, que um dia voltará e julgará todo o pecado. Este Jesus, este Evangelho, o Evangelho de Deus, esta palavra que nos foi pregada, e esta palavra é eterna. Da mesma modo, Judas, na sua carta, nos versículos 3 e 4, nos diz assim: amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos por este mesmo juízos, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador, e o Senhor nosso Jesus Cristo. Então, estes homens que se dizem cristãos e que abraçam a ideologia progressista, na fé, na capacidade humana, que não precisa de nenhuma ajuda divina, estes homens acabam aí convertendo em dissolução a graça de Deus, não denunciando o pecado e não pregando a salvação que é em Cristo Jesus, não reconhecendo Jesus Cristo como Rei, como Senhor e como Salvador. E a nossa postura deve ser manter-nos firmes na palavra de Deus nesses últimos dias que são trabalhosos, sabendo que o nosso trabalho não é vão, sabendo que o Senhor guarda a sua igreja. E reafirmando o que Paulo falou em 2 Timóteo 3, 16 e 17, refutando a primeira parte ali onde ele dizia que há homens trabalhosos. Como eu faço para lidar em tempos difíceis de homens amantes de si mesmo? Eu digo que toda a Escritura, Paulo dizendo, é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. É claro, uma palavra de Deus devidamente interpretada, no seu contexto histórico, buscando o sentido original do texto e aplicando ela para a nossa vida, porque ela é eterna, ela é bênção, ela é luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe. Proteja você, sua família, sua igreja, desses pensamentos progressistas e que possamos, reafirmando a fé na palavra de Deus, construir a nossa casa edificada pela rocha. Estando na rocha, que é Jesus Cristo, os ventos vêm e vão, os espíritos de época vêm e vão, mas a sua casa permanece em pé, porque está firmada na rocha. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.